na ministração dessa noite, eu quero que você saiba que eu estou muito honrada de estar aqui com você, porque eu sei que eu nasci para isso. Antes de Deus me chamar, Ele já sabia que isso iria acontecer. Todas as vezes que eu oro, Deus me mostra uma multidão de mulheres vestidas com a mesma veste e fazendo comigo movimentos sincronizados. Eu vejo essa multidão de mulheres. E quando Deus me mostrou lá atrás, eu não fazia ideia. Aliás, eu ainda nem faço ideia do que realmente Deus deseja. Porque eu sei que o que Deus tem para a gente, olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração humano. Deus sempre faz além. Olha para essa pessoa linda do seu lado, diga para ela: Deus sempre faz além. Sabe o que Deus está procurando? Corações. Existe um coração aí? Um coração que pode se entregar, um coração que pode se render. É a única coisa que Deus deseja. Um coração que se renda. E eu me lembro que quando tudo começou lá atrás, Ele começou a falar comigo sobre mulheres. Eu me lembro do primeiro culto que nós fizemos. Eu não ministrava a palavra, eu tinha muito medo de pegar nesse microfone, embora eu já fosse uma treinadora de pessoas, mas quando se tratava da palavra de Deus, eu tinha um temor absurdo. E a primeira pessoa que eu convidei, eu me lembro, para ministrar, foi muito profético. Ela entrou na casa e ela foi já me entregando um presente. E o presente foi uma corrente de ouro. Naquela época eu não fazia ideia do que Deus estava falando, mas hoje eu entendo que o ouro é muito profético, porque a Bíblia fala lá em 1 Pedro que a nossa fé, quando ela é aprovada, ela é muito mais valiosa do que o ouro puro. Era Deus sinalizando algumas coisas, mas naquela época eu não tinha condição de entender. Isso já faz 14 anos, né, que nós temos o ministério. E eu me permiti, apesar de muito medo, apesar de não entender muito bem o que estava acontecendo, eu me permiti ser conduzida por Deus. E o trabalho com mulheres foi crescendo, e as coisas foram acontecendo, e as promessas foram sendo liberadas, palavras proféticas, até que um dia eu fui participar de um encontro com Deus. E naquele encontro com Deus foi muito interessante, porque veio um pessoal de uma congregação de outra cidade, da cidade de Ribeirão Preto, para ministrar as nossas vidas. E naquele encontro com Deus, nós estávamos passando pelo encontro e aprendendo, porque o próximo nós era quem íamos realizá-lo. E naquele encontro com Deus, houve um momento em que eu estava ajoelhada, e alguém veio lavar os meus pés. Eu me lembro que eu estava assim, com a planta dos pés para trás, e alguém veio, lavou os meus pés, e enquanto essa pessoa lavava os meus pés, que era uma mulher, outras vinham e profetizavam: é uma multidão, é uma multidão, é uma multidão. E quando ela dizia é uma multidão, eu vi essa multidão de mulheres, e essa multidão de mulheres eram incontáveis, 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 e todas vestidas de maneira igual. E eu fazia os movimentos assim, e assim, elas faziam junto comigo, sincronizadamente. E naquela época era tudo muito novo, e eu me lembro que nesse mesmo encontro, houve um momento profético, em que eu fui tomada pela unção de Deus, e eu saí dançando no meio daquelas cadeiras. Não sei se você sabe, mas a dança, ela é profética, ela arremete à liberdade, libertação. Miriam, depois que eles atravessaram o mar, dançou. Davi, quando a arca foi trazida de volta, dançou. Então é uma expressão de adoração a Deus, de liberdade, de sim, Senhor, o Senhor está comigo, e isso é maravilhoso. E ali foi o início da nossa trajetória com mulheres, e passado algum tempo, Deus foi trazendo pessoas, e foi conduzindo as coisas de maneira que nós começássemos um trabalho. Inicialmente não era mulher de honra, era Eu Me Deixo Curar. Quem já participou do Eu Me Deixo Curar? Nós fazíamos congressos, apesar de não sermos grandes literalmente, mas nós sempre pensamos grande.
E a gente sempre desejou fazer coisas para que as mulheres pudessem receber um ambiente, para que elas pudessem se sentir amadas, se sentirem aceitas. E foram muitas coisas que nós vivemos nesse período, de muitos congressos. Viviane Martinello, Alessandra Casas. Eu conhecia essas mulheres antes delas ficarem famosas, porque o próprio Espírito de Deus me conduzia para chamá-las, e era lindo demais, apesar de uma grande batalha acontecer nas regiões celestiais, aviões arremeterem, às vezes de trabalho com mulheres, de chuvas serem tão extremas, de placas de carro serem arrancadas. Quem se lembra disso aqui? Então nós já vivenciamos muitas coisas, e eu louvo a Deus por tudo isso, porque eu sei que tudo isso é o cumprimento daquela visão que Ele me deu lá atrás, e eu sei que é só o início de algo extraordinário que Deus tem para realizar. Então sim, quando a Ana falou aqui, a pastora Ana falou, né, quando ela entrou na igreja, ela não sabia o valor dela como mulher, e naquela época nem eu também não sabia, Ana. Talvez hoje eu entenda um pouquinho melhor sobre isso, mas naquela época, meu Deus, eu queria entender sobre essa questão de valor. E Deus estava me conduzindo em todo esse tempo para que eu pudesse entender, porque quando a mulher, ela sabe o valor que ela tem, ela consegue transformar a sua casa. Nós mulheres precisamos reconhecer a força que Deus depositou dentro de cada uma de nós. Diga: eu sou mulher, eu sou feminina, eu tenho em mim a força da fé. Fé, menina. Nós somos fé, meninas. E eu amo falar para mulheres, porque é falar sobre mim, é falar sobre o meu processo, mas mais do que falar sobre mim, é poder de alguma forma contribuir com você, com tudo aquilo que eu venha a falar. Então esse é o desejo do meu coração nessa noite, contribuir com o seu processo, diante de tudo aquilo que eu venho a falar. Mas, antes de começar, eu gostaria de fazer uma dinâmica. Eu gosto muito das vivências dinâmicas, porque elas trazem consigo uma experiência prática. Nós sentimos de forma diferente as palavras que são liberadas. Por isso que eu gosto tanto das vivências e das dinâmicas. Então eu quero convidar mais uma vez você a ficar de pé, porque eu estou muito alegre de poder partilhar com você uma mensagem que veio do coração de Deus. E sabe, eu sou essa mulher que encontrou na fé o propósito transformador. E quando nós, mulheres, entendemos que nós, como fé meninas, temos essa singularidade porque Deus nos deu, isso é maravilhoso, porque a gente usa ao nosso favor e ao favor da nossa família. A gente sabe que a gente está vivendo num tempo muito desafiador, sim ou não? Onde os valores estão sendo deturpados, onde as mulheres querem ser homens, porque elas não conseguem reconhecer o seu valor. E por que isso acontece? Porque isso vem sendo passado de geração a geração, desde os primórdios. Vamos falar desde Adão? Eva, quando errou o alvo, a mulher que tu me deste. E isso vem sendo passado de geração em geração, até chegar em nós. Então, eu não sei como você se vê, mas quando você olha para dentro de você, você consegue reconhecer a sua força, sendo mulher? Eu confesso que eu já desejei ser homem. Eu fui tão ferida, tão machucada, pela sociedade machista, que um dia eu pensei que os homens eram mais favorecidos do que as mulheres. Eu não entendia a importância e o valor da feminilidade. E por causa disso, eu tinha um péssimo defeito, que era inconsciente. Eu me sentia rival do meu marido. Eu achava que o tempo inteiro ele estava fazendo algo para me colocar como menor do que ele. E de fato, em alguns momentos isso acontecia, mas não é porque ele queria, era porque eu me sentia dessa forma. E isso foi sendo passado. Não dependa de homem, porque homens.
Deixa eu dizer algo para vocês. Na essência, nós somos iguais. O que difere com relação ao gênero é apenas o nosso papel. O homem tem o papel dele na sociedade e nós, mulheres, temos o nosso papel na sociedade. E quando isso fica muito claro para nós, a gente soma as forças. Eu pego as minhas potências, ele pega as potências dele, nós unimos as nossas forças e nós conseguimos utilizá-las para a glória de Deus. E é isso que Deus deseja fazer com cada uma de nós, amém, amadas? Eu confesso que demorou para eu chegar a esse entendimento. Não foi do dia para a noite. Tudo que me mandavam fazer, eu fazia. Mas lá dentro, ainda havia uma disputa. Ainda havia uma rivalidade. Porque a gente trouxe nos ombros a carga de que mulher tem que dar conta de tudo. Quem disse que mulher tem que dar conta de tudo? Quem disse que os deveres domésticos são apenas feitos pelas mulheres? Se a mulher trabalha e o homem também, para quem é o trabalho doméstico? Para quem convive na casa. Por isso que o casal se torna uma equipe. Só que a gente não sabia disso, sim ou não? A gente foi trabalhar fora, quis carregar o peso da casa, o peso dos filhos. E o que nós temos hoje? Mulheres cansadas, sobrecarregadas e estressadas. Mas isso está acabando em nome de Jesus, amém, amadas? Em nome de Jesus. Então eu quero convidar você a pegar seu celular agora e a colocar o seu celular na câmera. Você vai olhar para você. Porque eu quero falar sobre a sua imagem refletindo a imagem de Deus. Ana, você consegue colocar uma outra música calminha agora para eu fazer essa dinâmica? Aliás, eu quero agradecer a você, ao Niltinho, a toda a equipe que tão prontamente nos atendeu para estar aqui. Que o Senhor continue dando graça, sabedoria, em nome de Jesus, abençoando vocês. Amém? Eu quero que você abra a câmera e você comece a olhar para você. Porque nesse momento a gente vai refletir sobre a nossa identidade. A nossa identidade, a imagem de Deus. Cada uma de vocês é única e traz consigo características especiais. Eu quero que você agora encontre uma posição confortável aí. E por um momento, feche os seus olhos. Deixa a câmera ligada que a gente já vai voltar a olhar para ela. Respira um pouquinho aí. Sentindo o ar entrar, o ar sair. Sentindo a vida fluir dentro de você. Aliás, nós somos geradoras de vida. Vai inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Muito bem. Permita que a sua mente nesse momento se acalme. Deixe os pensamentos virem, mas deixa eles irem. Muito bom. Permita-se nesse momento entrar em um estado de tranquilidade. Vai acalmando, relaxando. Esse momento foi preparado para você, mulher. Deus sabe o que você precisa. Agora, eu convido você a abrir os seus olhos. E olhem para vocês. Observe atentamente a pessoa refletida nessa câmera. E perceba as características do seu rosto. Seus olhos, sorriso e expressões únicas. Imagine comigo nesse momento como Deus projetou você. Pense em como Ele criou você à imagem dEle. Ele disse que você foi criada à imagem conforme a semelhança dEle. Reconheça que cada traço e detalhe é parte desse maravilhoso projeto divino. Você é um projeto de Deus, mulher. Agora,
traga à sua mente uma característica de Deus, talvez a que você mais admire. Qual é a característica do caráter, da natureza de Deus que você mais admira? Traz ela agora ao seu coração. Talvez seja a bondade, talvez seja a compaixão, talvez seja a sabedoria. E nesse momento, olhando para essa câmera, imagine essas características refletidas em você. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede ao de finas joias. Sim, você é virtuosa. Sim, você é valiosa. Sim, escolhida por Deus. E sim, Ele acredita em você. À medida em que você se conecta com essas características divinas que existem dentro de você, eu te convido a sentir como ela ressoa em seu coração. E agora, fechando os seus olhos, vai se sentindo preenchida com a presença de Deus. Vai buscando a verdade de quem você é dentro de você. Você não é o que fizeram com você. Você não é os seus medos. Você não é os seus traumas. Você é a essência de Deus que habita no seu interior. Vai inspirando e vai permitindo que a graça, a compaixão, o amor inunde o seu coração. Muito bem. E agora, identifica essas características pessoal. Qual é a que você mais identifica em você? É bondade? É compaixão? Qual é a característica? Aquilo que as pessoas dizem sobre você. Você parece Jesus. Eu vejo Jesus em você. Isso. Nós somos tendenciosos a olhar para o lado ruim da vida e as coisas que ainda não aconteceram. Mas existem tantas coisas boas. E a Bíblia nos ensina a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso, muito bem. E nesse momento, se conecta com a pessoa do seu lado. Dá as mãos para ela. Coloca o celular aí na cadeira agora. De duas em duas. De frente. E compartilha com ela qual foi a característica que mais veio no seu coração. E como você se sentiu. Vamos, quem é A, quem é B, uma fala, a outra ouve. Depois que terminar, dá um abraço bem gostoso, agradece e deixa a outra falar. Muito bom. O que mais impactou teu coração na hora que você foi ouvindo, que você é a imagem, a semelhança? Muito bom. Muito bom. Não hesite em expressar o que você descobriu sobre você mesma, ou aquilo que veio à tona novamente. Muito bem. Muito bom. Isso, que delícia. Eu amo esse ambiente. Muito bom. Quem for terminando pode se assentando. A gente já vai para os slides. A gente vai começar agora. Eu amo esse ambiente, gente. Muito bom. Dani, você ficou sem falar? Conecta com alguém aí do seu lado aí, ó. Pega ela, ouve ela. Fabi. Põe o primeiro slide lá para mim, por favor. Quando a gente chegou aqui, a Ana foi muito direcionada pelo Espírito Santo para falar da rosa. E ela falou dos espinhos de maneira muito pontual. Mas sabe, nós mulheres muitas vezes
adquirimos esses espinhos com medo de demonstrar a nossa fragilidade. Há um tempo atrás, Deus me deu uma frase sobre o poder da fragilidade. Porque aquilo que o mundo pensa que é força, não é a verdadeira força. Jesus mostrou a verdadeira força do amor quando Ele se entregou naquela cruz, nu e completamente rendido. A força da mulher é a sua fragilidade, é a facilidade que ela tem de se render. Essa é a maior força do amor. Olha para essa lindona do seu lado e diga: você tem a força do amor habitando em você. E não é à toa que nós somos as representantes da beleza. Porque não existe beleza mais extraordinária do que a beleza da entrega de um coração rendido. Porque a gente sabe que no final das contas a gente faz muitas coisas mesmo, sim ou não? E quando uma mulher quer, ela é excelente, sim ou não? Ela dá conta, ela vai e faz, ela vai e acontece, sim ou não? Mas muitas vezes a gente para, se rende, para que Cristo seja visto em nós. Tomar a cruz e seguir Jesus, para nós mulheres, é mais fácil do que para os homens. Porque eles aprenderam que homem não chora. Eles aprenderam a reprimir os seus sentimentos. E nós mulheres entendemos que nós representamos os sentimentos. Agora, é claro que tudo em extremo faz mal. E é por isso que a gente precisa encontrar o equilíbrio. Cristo em nós, a esperança da glória. A gente precisa saber o momento de falar e o momento de calar. Ninguém suporta uma mulher rixosa. Ela é como uma goteira na cabeça do homem, fica falando. E aí piora, porque aí aquele que não fala, fala menos ainda. Eu já fui essa mulher, graças a Deus não sou mais. Amém, amadas? Hoje eu entendi que a palavra é prata, mas o silêncio, ouro. Amém? Então vamos começar. E nós vamos falar hoje sobre a feminilidade. É um assunto que chama muito a minha atenção. Porque, como eu já falei, eu quis ser um homem, eu sempre achei que as mulheres não tivessem o valor devido. E aí a gente vai entender um pouco melhor qual é o projeto de Deus para a feminilidade. Quando Deus criou a mulher, o que estava no coração de Deus? Eu não sei se você já parou para pensar, mas homem e mulher foram criados de maneira distinta. O homem tem o órgão para fora, a mulher tem o órgão para dentro. Quando Deus quis a mulher, Ele colocou Adão para dormir e tirou a mulher de dentro de Adão. Porque nós representamos o que está dentro e os homens representam o que está fora. Por isso que a força deles é para fora e a nossa força é para dentro. O problema é quando a mulher não entende quem ela é e ela pega aquilo que Deus deu para ela e desfaz de maneira ignorante, querendo disputar forças com o homem. E eu sei que a gente não entende isso, porque também é uma forma de autodefesa. A maior parte de nós não tivemos figuras masculinas que fossem um exemplo. E é por causa disso que muitas vezes nós temos problema em entender o poder da feminilidade. E é por isso que muitas vezes nós nos achamos sem valor e não utilizamos aquilo que Deus nos entregou de maneira tão especial. Passa o próximo slide, por favor, Ana Laura. Ao compreender o projeto divino para a feminilidade, somos conduzidos a uma jornada de autodescoberta e valorização da nossa essência única e preciosa. Homens não são comparados com joias, mulheres sim. E eu faço uma analogia, outro dia a Ana estava falando sobre as pedras preciosas e a gente falando sobre a fé. Uau, como Deus é extraordinário, porque Ele pega coisas que o mundo valoriza e traz como uma analogia para aquilo que realmente é valioso para Ele.
E a gente sabe que se existe algo valioso para Deus, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, vai dar um jeito de tentar tirar a realidade valiosa daquilo que realmente tem valor para Deus. Faz sentido isso para vocês? Tudo que é importante para Deus, Satanás, o inimigo das nossas almas, vai tentar deturpar para que isso não seja encontrado. E é por isso que, infelizmente, as mulheres não entendem o valor que elas têm. Porque quando uma mulher se posiciona dentro da sua casa, queridas, tudo se transforma. Quando o homem se sente seguro ao lado de uma mulher que é sábia, ele não tem problema de ouvir essa mulher. E talvez você olhe para mim e diga assim: essa mulher aí encontrou, será que é esse lugar? Eu confesso para vocês, eu tenho 27 anos de casado. Eu demorei a beça para encontrar esse lugar. Mas eu tenho buscado todos os dias compreender isso de cada vez melhor. E talvez o fato de ter dito sim para o Senhor lá atrás, de ter me permitido aprender com as mulheres que passaram pela minha vida, porque enquanto eu ministrava o curso, quem era ministrada era eu. Eu não entendia nem o que era honra, muito mais honrar alguém. Hoje eu entendo que honra é valor, que honra se refere ao Espírito em mim para me mostrar quem eu sou. Hoje eu entendo que cada vez que eu reconheço quem eu sou, cada vez que eu entendo o valor que eu tenho, eu posso olhar para o meu marido e reconhecer quem ele é e o valor que ele tem. E quando eu comecei falando isso aqui, eu fui muito incompreendida, porque parecia que eu estava falando do eu. Mas na verdade eu não estava falando do eu. Eu estava dizendo que tudo começa em nós para ser então a partir de nós. E eu sei muito bem do que eu estou dizendo, porque todas as receitas que me deram lá atrás, eu fazia. Diziam: trate seu marido bem, faça a melhor comida para ele, namore com ele todos os dias. E eu fazia tudo isso muito bem, só que era para fora. Não havia uma transformação aqui dentro. Então era apenas regras e preceitos. E aí eu fazia tudo isso, eu ensinava as mulheres a namorarem seus maridos 30 dias. Quem foi dessa época aqui comigo? Ensinava até receitas para elas de como fazer isso. E nada contra isso, porque namorar com o marido é muito bom e eles gostam. Mas eu estava ensinando algo que no fundo não tinha sentido para mim. E sabe por que não tinha sentido para mim? Porque eu estava procurando agradar a ele quando eu estava desagradando a mim. Na verdade, tudo que eu desejava era agradar o coração de Deus. Mas eu não sabia que só existe uma maneira de agradar a Deus, que é através da fé no Filho dele. E que é impossível você ter a fé de Jesus e não olhar para você e se amar. Porque é quando eu amo a mim que eu posso amar a você. Você pode aplaudir Jesus por isso? É quando eu entendo o quanto eu sou amada e passo a me amar. É quando eu entendo o quanto Jesus me valorizou e passo a me valorizar, que eu posso fazer isso sem buscar os meus próprios interesses. Então durante muito tempo eu fazia tudo, mesas e mesas postas, Ana, e eu gosto de mesas postas até hoje. Então me diziam: ensine as mulheres sobre mesa posta, e eu ensinava as mulheres sobre mesa posta. Ensina as mulheres sobre o cuidado da casa, e eu ensinava as mulheres sobre isso. O que eu não sabia é que eu devia ensinar as mulheres a cuidarem dessa casa. O que eu não entendia é que o reflexo da sua casa é o seu reflexo. O que eu não sabia é que as dracmas estavam perdidas aqui dentro. Faz sentido isso para vocês? Hoje, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, eu vejo tudo isso de uma outra forma. E sim, eu amo cuidar da minha casa. E sim, eu amo fazer mesa posta. Eu não fico passando a minha vida mais como eu fazia naquele tempo, né? Hoje eu entendo que mais do que a mesa em si, são os corações unidos. Mas eu precisei passar por todos esses processos. Até falei quarta-feira na nossa aula com as mulheres da mentoria, sobre
uma música que estão cantando aí, né? A tua mesa cura. E aí as pessoas querem sentar à mesa com outras pessoas, mas elas não param para sentar à mesa no coração. Elas não param para ouvir Jesus. Elas não param para ter comunhão com Jesus. E é por isso que as mulheres estão tão feridas. Porque tudo que eu fizer sem consciência de quem eu sou vai gerar em mim frustração, decepção. Faz sentido para você? As mulheres são únicas e têm um papel singular no plano de Deus. Criadas com um propósito divino, são dotadas de força, sabedoria e compaixão para impactar o mundo ao seu redor. Sua identidade é essencial para o cumprimento da vontade divina. Mulher, sua identidade é essencial para o cumprimento da vontade divina. Mas quando eu falo de identidade, eu falo de identificação. A gente se torna aquilo que a gente se identifica. E eu quero perguntar para você nessa noite, com o que você está se identificando? Com as suas dores? Com os seus traumas? Com o seu passado? Com os seus erros? Ou com Jesus? Aquilo que nós nos identificamos, nós nos tornamos. Identidade fala da nossa característica, mas é interessante falar sobre isso. Idem, né? Qualidade de idêntico. É interessante falar sobre isso. Quantas de vocês têm a identidade aí na bolsa? A sua identidade fala da sua filiação natural. E naturalmente falando, talvez você se pareça com o seu pai, com a sua mãe. Sim ou não? E você trouxe também, geneticamente, algumas características, não apenas do seu pai e da sua mãe, mas de todos os antepassados, porque é comprovado cientificamente que a gente carrega um DNA genético. Só que também a ciência já está comprovando que até esse DNA pode ser transformado, essa genética pode ser transformada. Não é porque a avó teve câncer, a mãe teve câncer que eu tenho que ter câncer. Porque eu consigo transformar a minha genética. E sabe como nós transformamos a genética? Falando. E aí a gente volta para o nosso Abba Pai, a nossa fonte. Fomos feitas à imagem. Como é que o nosso Abba Pai criou todas as coisas? E disse Deus, haja luz. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Nós criamos a nossa realidade com aquilo que falamos, porque nós não somos corpo, nós somos espírito. Então você pode até ter características físicas do pai e da mãe, mas se eu disser que até isso você pode mudar, filhos adotivos se tornam semelhantes aos seus pais porque convívio e identificação. Diga uau! Então, não significa que você é condenada ou foi escolhida para ter que passar por determinadas situações. Não, você escolhe a vida que você quer viver. Coloca a mão no seu coração e diga assim: graças ao Senhor, eu recebo a luz e eu entendo que eu crio a minha realidade. Amém? Então, fale o que você quer ver. O que sai da sua boca cria a sua realidade. Coloca o próximo slide, por favor. Principalmente mulher que gosta de falar, né? E é interessante isso, gente. Por isso que eu amo Jesus. Ele nos chama de sábias. Ele diz que nós somos virtuosas. Sim ou não? Ele diz que a força, né, está conosco, a sabedoria, etc e tal. E Ele nos dá a capacidade de falar muito. Interessante. Só que aí quando a gente desconhece a realidade de quem a gente usa essa capacidade de forma contrária. E é por isso que nós precisamos nos identificar com a fonte, com quem realmente nós somos semelhantes.
Gênesis 1, 27. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Porque somos feituras suas. Eu amo esse versículo, gente, presta atenção. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas. Você foi criada para coisas boas, mulher. Diga, eu fui criada para boas obras. Mas sabe qual é a principal obra que você tem que cuidar todos os dias? Diga, eu. Senhora, você é a casa do Espírito. E com certeza o Espírito de Deus não quer habitar em uma casa descuidada, numa casa entulhada, numa casa mal cuidada. E é interessante falar sobre obras, sobre casa. No Antigo Testamento, muitos pecados se refletiam nas casas, sim ou não? Mofo nas paredes, várias coisas eram analogias, mas se referindo a essa casa. Nós somos a casa do Espírito Santo. Amém, amadas? Então, que essa obra aqui possa estar sendo bem realizada, que esta obra aqui possa estar sendo bem cuidada, que essa obra aqui possa estar limpa, possa estar cada vez mais edificada. E olha só, para que andássemos nela, Efésios 2:10, a força e a dignidade são seus vestidos, e rise do tempo vindouro. Gente, sabe o significado de rir do que vem adiante? É saber que Deus já está lá. Independente do que vai acontecer, Deus já está lá. Ele passeia na eternidade. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus tudo que é, já foi. E o que há de vir? Também já foi. Olha para essa lindona e fala para ela, por que você está preocupada com amanhã? Amanhã pertence a Ele já está lá, Ele já conhece tudo. Descansa, mulher. Descansa esse coração. Amém? Abre a boca com sabedoria. Uau! Tem mulheres sábias aqui? Em nome de Jesus, eu quero declarar que você só vai abrir a sua boca para abençoar. E sabe onde isso vai começar? De manhã, quando você se olhar no espelho. Você vai se olhar e você vai dar um high five. Yes! Eu fiz um manual para as mulheres que estão comigo na mentoria, porque existe um estudo que comprova isso. Levanta de duas em duas e dá um high five. Agora, rapidinho, levanta. Dá um high five. Levanta. Isso é um high five. Yes! Qual é a sensação que vem quando você dá um high five? Sabe por quê? A fisiologia mexe com o seu cérebro. Pode sentar. Então você vai olhar no espelho, de repente você era daquelas que olhava no espelho pela manhã? Porque a gente fala que o diálogo é uma coisa boa, sim ou não? Diálogo é bom? Mas o primeiro diálogo que tem que acontecer todos os dias é com a gente mesmo. E todo diálogo que a gente tem com o outro começa a partir daquele que a gente tem com a gente. Vai dizer que você não fala com você? Fala que eu sei. Só que a maioria de nós só fala coisas ruins. Você jamais teria coragem de falar para suas amigas aquilo que você fala para você mesmo. E sabe por que isso acontece? Porque a gente ainda não acredita no valor que a gente tem. E um exercício poderoso e maravilhoso, explicado cientificamente, é o exercício do high five. Quando você olha no espelho pela manhã, agora vocês vão lembrar de mim todas as manhãs. Vocês estão me ouvindo na internet? Vocês vão me lembrar de mim todas as manhãs. Vocês vão dar um high five. E eu fiz uma apostila para 7 dias. Um desafio de 7 dias para as mulheres. E um deles é o desafio do high five. Por quê? Cientificamente comprovado que quando a gente faz um high five, a gente libera hormônios do bem-estar. É na hora que isso acontece? Não. Mas você muda inclusive a sua fisiologia. É
possível, presta atenção, gente, você olhar para uma mulher que sabe quem é, para uma mulher alegre, uma mulher virtuosa, e ela está assim. Sabe como essa mulher vai andar? A postura dela vai mostrar. E quando você faz isso por você, logo pela manhã, dando esse hi-fi, um sorrisão, mas eu não quero rir, não importa, você vai rir, porque você entendeu que isso é bom para você. Não é o que a gente quer, é o que precisa ser feito. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisam. Então você vai olhar no espelho, para de olhar aquela ruguinha a mais, para de olhar os pneuzinhos que você ganhou, porque eu sei que a gente é boa para se criticar a beça, eu sei disso. E você vai olhar para você e você vai falar assim: e aí, campeã? Despertamos para reinar hoje? Yes! Você pode aplaudir Jesus por isso? Você consegue se imaginar fazendo isso no espelho, mulher? Aí Dilene já olhou para mim, não. Deus escolheu as coisas. Deus escolheu. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu estou aqui, porque eu acredito nisso. E quer ouvir? Porque eu acredito e pratico, eu tenho sido transformada a cada dia. Porque eu acredito e me permito, Deus me transforma de glória em glória. Ainda que pareça uma loucura, ainda que o meu racional queira me matar, não estou nem aí, eu acredito que vai dar certo, eu vou fazer. E se não der, eu fiz do mesmo jeito. Vamos juntas? Para você ter uma ideia, estudos científicos comprovam que 3 tipos de treinadores: aquele que fala com quem está treinando, aquele que motiva por meio das palavras, fala no sentido assim, a pessoa errou, ele fala, pô, você, aquela coisa. Aquele que vai lá, não, você é um campeão, você vai conseguir. E aquele que vai dar um high five. Ele não falou nada, ele foi lá e só deu um high five. Sabe qual a mensagem que ele passou? Você errou agora, mas você não é o seu erro. É essa mensagem que a gente vai passar pra gente todos os dias pela manhã. Você errou, mas você não é o seu. Porque a gente foca sempre nos nossos erros. E é por isso que a gente está cada vez mais longe de reconhecer o nosso valor. E Deus deseja que nós estejamos cada vez mais perto de reconhecer o nosso valor e quem nós somos. Passa o próximo, por favor, Ana Laura. Vamos agora ver quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam para valorizar a sua feminilidade. O desafio número 1, campeão. Gente, é engraçado porque o homem não tem isso. É difícil homem perder a amizade com alguém, sim ou não? Em compensação, as mulheres é um absurdo. Por quê? Passo número 1, comparação. Comparação com outras mulheres. A comparação com outras mulheres pode levar as mulheres a duvidarem de si mesmas e de sua própria beleza e valor. Gente, não existe ninguém igual. Nós somos singulares e únicas. A nossa beleza é peculiar. Ninguém vai ser bela igual a outra. Cada uma de nós temos a nossa beleza. A gente pode realçar a beleza? A gente deve realçar a beleza, mas a gente vai ser sempre singular e única. Amém, amadas? Não existe comparação com aquilo que é único. Não existe ninguém no mundo igual a você. Então, em nome de Jesus, que isso não aconteça. A busca por se encaixar em padrões idealizados pode levar a uma perda da própria. Gente, infelizmente, isso aqui é muito comum. As mulheres, elas perdem a sua singularidade porque elas querem se encaixar. E a moda, ela é volátil, ela muda constantemente. Você, quando descobre quem você é, você descobre o que você gosta, o que você não gosta, o seu estilo. E independente de estar na moda ou não, você vai usar aquilo que você gosta. Independente se as pessoas estão fazendo ou não, você vai fazer aquilo que você gosta. E é nesse lugar que você vai se sentir segura.
Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Você não precisa vestir o que todo mundo está vestindo. Você precisa encontrar o que você gosta e o que você não gosta. Se eu perguntasse para você hoje, se eu pegasse você hoje, levasse você numa loja, né, Ana? E falasse para você qual é o seu estilo, você sabe? Que roupa você gosta, que roupa você não gosta. Que cor você gosta, que cor você não gosta. Isso é muito interessante também. Porque dependendo da estação que a gente está, isso altera. Quem me conheceu na estação colorida aqui? Eu não estou mais nessa estação. Aquela estação do colorido foi necessário para mim. Porque Deus estava trabalhando algo muito especial em mim. Ele precisava trabalhar em mim, que eu colocasse isso para fora, para não me preocupar com aquilo que as pessoas pensavam de mim. Hoje, não quero mais saber do colorido. Até estou fazendo doação de tudo que é colorido lá do meu guarda-roupa. Isso, gente, é de estação. Por isso que você precisa encontrar a sua singularidade. Não é o que os outros estão usando. Hoje eu nem tenho comprado tanta roupa mais assim. Porque eu estou encontrando o que eu gosto e o que eu não gosto. O que eu quero e o que eu não quero. Faz sentido para você? Então você não vai fazer o que está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Sabe aquilo que sua mãe falava? Você não é? Olha para essa lindona do seu lado e fala para ela, você não é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Por isso, olha para mim, mulher virtuosa. Por isso que você precisa olhar para você. Por isso que você precisa se autoconhecer. Por isso que você precisa descobrir quais são os seus valores pessoais. Você também não é os valores que a sua mãe transmitiu para você. Você precisa encontrar os seus valores. O que é importante para você. O que realmente você gosta. Você sabe. Eu não sei você, mas quando eu ouço essas coisas, isso mexe comigo. Por mais que eu esteja nessa trajetória de autoconhecimento, de autodescoberta, para entender quem eu sou, parece que ainda está faltando, sabe assim, tem coisas que eu preciso conhecer. Mas o que eu amo nesse universo do comportamento humano e principalmente feminino, é que cada vez que eu conheço a mim, eu posso ajudar você a conhecer a você mesmo. Eu amo isso, porque talvez tudo que eu precisasse lá atrás era de que alguém me mostrasse isso. Né? Para que eu pudesse entender o valor que eu tinha, quem eu era, o que eu poderia fazer, as potências, para reconhecer realmente o valor de uma mulher. Amém, amadas? Autoimagem e autoestima. Isso aqui também pega para chuchu em nós mulheres. Autoimagem e autoestima. Como é que você se vê? Nós mulheres nunca, que coisa louca isso, não? Mas nós nunca estamos satisfeitas com aquilo que a gente vê no espelho. A gente está sempre precisando de uma coisinha a mais, sim ou não? E por que você acha que isso acontece? Por que esse alto padrão de exigência sobre você? Quando você olha para o seu marido, se ele está gordinho, se ele não está gordinho, se ele está careca, se ele está barrigudo, você se preocupa com isso? Por que a gente tem essa exigência tão elevada sobre nós? E quando eu falo sobre exigência, eu não estou falando que você não deve se cuidar. Eu sou a favor de que nós nos cuidemos, amém? Principalmente por causa da saúde, por causa da energia, que isso é uma coisa que eu prezo absurdamente. Mas por que a gente não consegue observar aquilo que é belo em nós? Porque é verdade que a gente tem uns defeitinhos, uns pneuzinhos, uns negocinhos que precisa dar uma ajeitada, e eu gosto. Esse ano eu vou dar uma turbinada. Em nome de Jesus, o marido já concordou e eu estou crendo. Amém, amadas? Você pode falar amém comigo aí? E que seja para você também. Não sei se você quer turbinar, se você quer tirar, eu não sei, mas recebe, em nome de Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Para de olhar para os seus defeitos ou para aquilo que ainda não chegou. E potencializa aquilo que você tem de belo em você. Realce a sua beleza. É o teu cabelo?
Então arrume esse cabelo, mulher. São os seus lábios, passe batom. Tem mulheres que têm os olhos lindos. Se ela passasse uma sombra para dar uma realçada, uau! Mas ela nunca nem viu como é que faz para passar uma sombra. E eu vou falar porque um dia eu estive nesse lugar. Minha mãe chegava em casa e falava assim: mulher, você não passa nenhum batom na boca. Eu não passava nem batom. Sabe por quê, gente? Eu não me vi alguém de valor. Hoje você vai na minha casa, você vai me ver sempre muito bem arrumada. Porque eu entendi que eu faço isso não é para mostrar para ninguém. Eu faço isso por mim. Porque todas as vezes que eu estou lá, gastando a minha vida, ou investindo a minha vida em mim, eu estou dizendo para mim mesmo: você é importante. Qual é o grau de importância que você dá para você? Então isso aqui é muito sério, ó. Muitas mulheres lutam com questões relacionadas à autoimagem e autoestima, o que pode afetar sua confiança e autoaceitação. Gente, isso aqui é muito sério. Não é porque a gente está um pouquinho acima do peso que a gente não pode andar bem arrumadinha. Não pode potencializar aquilo que é belo em nós. A Val, por exemplo, tem os olhos azuis lindos. E ela ama passar um lápis, uma sombra, que eu já percebi, viu, Val? Isso aí, muito bem. A gente pode fazer isso pelos outros? Não, por quem? Por nós mesmos. Porque isso aqui, ó, mexe diretamente com a nossa confiança e autoaceitação. Se eu não me aceito, por que eu quero que as pessoas me aceitem? Se eu não me valorizo, como que eu quero que alguém possa me valorizar? Faz sentido isso para vocês? Gente, durante muito tempo da minha vida, eu desejei que o meu marido me valorizasse e me elogiasse. Mas eu nunca me elogiava. Eu não me valorizava. Como que eu queria que ele fizesse isso por mim? A partir do momento que eu passei a me valorizar, tudo mudou. Eu olho no espelho e falo assim: Karina, você é linda, hein? Aí eu digo para ele assim: você tem uma mulher bonita, hein, rapaz? Aí ele fala assim: eu tenho mesmo. Eu falei: yes. A gente fica esperando das pessoas aquilo que nós não fazemos por nós mesmos. Começa a se amar e a se valorizar, que você vai ver que a pessoa que está do seu lado vai começar a reconhecer. Hoje meu marido me chama de bonitona. Aí eu digo para ele assim: sou mesmo. Sou mesmo, pode continuar, porque eu sou bonitona mesmo. E sabe o que eu fiz, gente? Olha só, né? O poder da palavra e da profecia. Em todos os lugares eu escrevi assim: Karina linda, Karina linda. E aí as pessoas começaram a me chamar do quê? Pastora linda. E onde vai linda, 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 por quê? Eu acredito que eu sou linda. Por fora, não. Por dentro. Você também é linda por dentro. E você precisa se ver como você é. Porque o interior vai refletir no exterior. Pode perceber, o dia que você amanhece bem, você talvez não dava um high five, porque você nem sabia. Mas o dia que você amanhece bem, qual a primeira coisa que você quer fazer? Cuidar de você. Sim ou não? Quando tem uma festa e você sabe que vai ter uma festa, qual a sua alegria? Ficar bonita para a festa. Então, minha amada, fique bonita para você e faça de todos os dias uma grande festa. Aplauda Jesus por isso. É tudo que seu maridão quer ver. Essa mulher lindona dentro de casa. Ele quer chegar em casa e ver você assim. Pode estar cheirando alho e cebola, mas está lindona. Perfume de dona de casa, é alho e cebola, sim ou não? Eu falo: ai, marido, eu estou cheirando cebola. Ele fala: ah, amor, não tem problema não. Tá tudo bem. Amém, amadas? Então, a busca por aprovação externa pode dificultar o processo de desenvolvimento de uma identidade verdadeira. Por quê? Se eu não reconheço o amor de Deus e não me amo, se eu não reconheço o valor que Ele me deu e não me valorizo, eu vou buscar isso em outras pessoas. E aqui, ó, o meu processo de desenvolvimento está sendo dificultado. Eu tenho dificuldade de entrar na maturidade, porque eu estou sempre esperando que as pessoas façam aquilo que eu tenho que fazer. Gente, e é maravilhoso quando você cuida do seu coração, do seu espírito, das suas emoções, do seu corpo, de você. Você começa a fazer outras coisas, a criatividade começa a brotar, aquelas potências que são nossas, femininas, começam a acontecer. Eu já contei para vocês aqui que eu não me achava uma mulher criativa. E uma das características femininas é a criatividade. É a criatividade em todos os aspectos, gente, inclusive na cozinha.
que é uma coisa que eu não sou fã, mas porque eu me permito, todas as vezes que eu vou lá, eu tenho criatividade para fazer algo extraordinário. Porque Deus depositou isso dentro de cada uma de nós. Amém? Então está aí dentro, a gente só precisa potencializar, tirar isso para fora, cuidando de você, amando você, olhando no espelho e dando um sorriso para você. E naqueles dias de TPM, que eu sei que a gente tem, que a gente não está tão bem, se esforce mais ainda nesses dias, para não ficar com a energia lá no pé, sabe, com o cabelinho assim de pitó, com a camiseta de vereador, pelo amor de Deus, mulher. Gente, eu acabei com as camisetas do meu guarda-roupa. Jesus amado. Tem coisa mais masculina do que camiseta? A gente põe e fica desse tamanho na gente? A gente já não está talvez tão bem como deveria. Põe aquele trem e fica pior. Sim ou não, gente? Ah, não. Põe um negocinho que dá mais uma, né? E aí a gente vai... melhorou aqui, né? Se esforça. Porque eu tenho certeza que se uma amiga chegasse para você e dissesse para você assim: Lu, eu não estou bem hoje. Ai, Lu, amanheci. Com certeza você cuidaria bem dessa amiga, sim ou não? Você daria bons conselhos para ela? A gente é bom para falar para o outro, mas a gente tem dificuldade em fazer por nós. Faz sentido? Diga sim. Então você vai começar a fazer por você. Amém? Passo próximo para a gente finalizar. A pressão da sociedade para sermos perfeitos. Isso aqui pega também, né? Perfeccionismo. A pressão da sociedade para sermos perfeitas em todos os aspectos pode nos levar a uma busca constante por aprovação externa. No entanto, a verdadeira feminilidade está em encontrar nossa identidade em Deus, que nos criou de forma única. Para que de querer ser perfeita, mulher, e seja excelente. Eu sei do que eu estou falando, porque só de pensar em fazer algo que não sairia do jeito que eu achava que tinha que ser, eu nem fazia. E aí, eu ficava com aquela sensação de frustração por não ter feito. Quer ver? Eu vou falar de uma coisa bem simples. Hoje eu dei um jeitinho no meu cabelo, o grampo está caindo aqui. E daí? Eu fiz. Agora, tem mulheres que sabem que tem dificuldade com isso, sim ou não? E sabe o que acontece? Elas nem fazem. E quem disse para você que as primeiras vezes que outras pessoas que são excelentes fazendo aquilo ficaram tão boas quanto elas são hoje? Porque tudo começa começando. E tudo que começa não é tão bom assim, sim ou não? Mas no processo vai aperfeiçoando. Pensa aí comigo. Quantas vezes você falou assim: puxa, eu podia fazer uma maquiagem, e você nem tentou porque você pensou assim: eu não sei. Você olhou um penteado e falou assim: poxa, eu podia fazer esse penteado, mas você nem tentou porque você falou assim: eu não. Você olha para a tua unha e fala: meu Deus, a minha unha está horrorosa, mas eu vou na manicure, porque se eu tentar eu não consigo. Eu estou dando pequenos exemplos aqui, mas a gente poderia trazer para N coisas, sim ou não? E a gente nem tenta. Você pode tudo que você acredita que você pode. E no começo não vai ficar tão bom, mas olha os tutoriais da internet, gente, ajuda demais, hein? Tem coisa boa na internet para chuchu, só vou salvando aquilo que é bom. Por quê? Pele madura, se eu maquiar de qualquer jeito, fica craquelada, fica horrorosa. Eu já não vou em qualquer pessoa, porque eu sei que a pessoa não vai maquiar do jeito que eu gosto. Então estou aprendendo a fazer o mesmo. Tem que ter paciência? Claro. Mas se eu tenho com os outros, por que eu não posso ter comigo? Faz sentido, senhora? Você tem que ter paciência com você, tem que cuidar. Mas eu vou ter que começar 3 horas antes de sair de casa. E daí? Se programa, faça, porque você merece. Daqui 2, 3 vezes, você já está apta a fazer. Amém? Estou falando de coisas do dia a dia que nós, mulheres, gostamos de fazer e devemos fazer. A busca pelo poder e pela independência, outra coisa. Muitas vezes nos afasta do verdadeiro significado da feminilidade. A essência feminina reside na capacidade de se conectar profundamente com os outros, na empatia e na força do coração, não em uma corrida desenfreada pela autoridade. Essa frase, gente, quem pode mais chora menos, é de uma mulher?
Claro que não. Homens dizem isso, quem pode mais chora menos. Mulher não. A força da mulher está aqui, na empatia, conexão de coração. É isso que a gente tem que explorar dentro de nós. Para de brigar para saber quem é o melhor da sua casa. Se o marido acha que é ele, deixa ele achar. Está tudo bem. Você sabe da sua importância, do seu valor, não é isso que tira de você a realidade de quem você é, mulher. Tem mulheres que gostam de brigar para falar que não, quem manda aqui. Vai ter coisas, presta atenção, que é você quem vai mandar, porque ele não sabe nem fazer e está tudo certo. Mas tem outras coisas que a habilidade é dele. E eu falo isso para o meu marido. Eu falo, amor, isso é com você. Isso não é algo que é habilidade minha. Mas aquilo que é habilidade minha, pode deixar que eu vou fazer. E a gente está conseguindo conciliar isso de uma maneira muito bacana. Porque a gente encontrou esse lugar de não disputar, mas ele tem autoridade em algumas coisas, eu tenho autoridade em outras coisas. E a gente não precisa brigar para ver quem manda, mas a gente se comunica e se entende. Faz sentido isso para vocês? E o terceiro, a cultura moderna pode nos ensinar a competir com os homens e a abraçar uma mentalidade individualista. Porém, a verdadeira feminilidade abraça a cooperação, a complementaridade e o poder de nutrir relacionamentos que inspiram crescimento e transformações mútuos. Esse é o poder da mulher. A mulher, ela é relacional. A mulher tem facilidade em conexão. E falando em conexão, eu tenho uma surpresa para contar para vocês hoje. Já vou contar sobre a surpresa. Passo próximo. O pessoal da música já pode subir aqui. Não tenha medo de ser frágil. Não tenha medo de representar a beleza. Eu sei que nós fomos confundidas e que pegaram a nossa fragilidade de forma errada e nos fizeram mal algumas vezes. Eu criei uma casca, porque aos 3 anos de idade, eu sofri o primeiro abuso sexual. E depois, aos 7 anos, novamente. Porque sou mulher, era frágil. E eu cresci com esse sentimento de que ser frágil não é bom. Eu cresci com esse sentimento de que a beleza só atrai pessoas para fazer maldade. Mas tudo isso aconteceu para tentarem tirar aquilo que Deus queria potencializar. E graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não sei o que você passou, mulher, que talvez tenha feito com que você criasse espinhos, uma casca de dureza. Talvez tivesse feito com que você tivesse medo, até mesmo de se conectar e de mostrar a sua fragilidade. Mas eu estou aqui para te dizer que tudo isso em Cristo pode ser transformado. Que tudo isso em Cristo pode ser potencializado. E o desejo do Pai é que você seja livre. Livre para ser quem Ele te fez para ser. O desejo do Pai é que simplesmente você seja você. Porque todas as outras já existem no mundo. Está faltando você no mundo. Existem projetos, existem sonhos, ideias dentro de você, para que você dê a luz e coloque isso para o mundo. Mas só sendo mulher, para poder gerar, gestar e dar à luz. Só sendo frágil e se permitindo sentir a dor do parto
para se tornar mãe. Mãe de projetos, mãe de filhos, mãe de multidões. Se coloque de pé, por favor. Quando a gente se liberta das expectativas, a gente pode abraçar a nossa singularidade e nos tornamos então livres para poder viver em harmonia com a nossa verdadeira natureza, com aquilo que Deus nos criou para ser. Feche os seus olhos por um instante. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já pensou em ser um homem. Hoje a gente tem esses aplicativos, né? Que a gente se vê como seríamos se fôssemos um homem. Eu já me vi várias vezes como um homem, porque eu achava que eles eram privilegiados, porque eu achava que nós mulheres não tínhamos valor. E eu sei que a gente vive numa sociedade que quando a mulher se posiciona, ela é incompreendida, porque na maioria dos casos as mulheres se anulam. Elas se anulam para levarem os seus casamentos arruinados adiante. Porque se elas tentarem colocar aquilo que elas acreditam, elas não são ouvidas. Então, para simplesmente continuar, elas se calam e aceitam sem aceitar. Mas essa não é a vontade de Deus. Porque existem potências dentro de você. Existe algo aí dentro que precisa ser colocado para fora, para que realmente a sua família, a sua casa, os seus sejam abençoados através disso. Dignidade e honra são os seus vestidos. Você entende que você é digna e honrada. Você sabe e reconhece o seu valor. E você entende que você é sábia. Então você não se cala. Você fala com sabedoria. Não mais como aquela tola rixosa que só reclamava, mas como uma mulher valiosa e virtuosa, que sabe ponderar e colocar as coisas para realmente auxiliar os maridos. Os seus filhos estão olhando para você. Não seja omissa, mulher. Você me chama pra caminhar no firme fundamento. Com os olhos fechados, permita que o Espírito Santo ministre você. Que me faz ir além do que é tangível, Nem anuladas, mas sábias. não pelo que vejo, Virtuosas e valiosas. pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé, não pelo Eu declaro um novo que tempo, Senhor. vejo, Um tempo de mulheres corajosas, pelo que creio eu. mulheres de fé e coragem, Meus olhos no Autor que não vão mais se anular Consumador e nem serem tolas, minha fé. mas serão virtuosas e sábias em nome de Jesus. As verdadeiras influências positivas dentro da sua casa. Você me chama pra caminhar No firme fundamento do que não se vê, o real, invisível. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Ir além do que
você tem sido. Não pelo que vejo, mas pelo que creio. Eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo Mulheres que vejo, posicionadas, mulheres de fé, mulheres reais, que creio. Eu mulheres virtuosas, valiosas, que cuidam de si para cuidar dos seus. e Consumador da minha fé. Escute. Com os olhos fechados. Essa é uma palavra que mexe um pouco conosco. Eu procurei ser o mais simples e clara possível para transmitir aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Para traduzir aquilo que eu tenho vivido em todos esses anos, de uma maneira mais simples. Porque durante muito tempo da minha vida, com medo de ser a mulher que queria ter o governo na força, eu fui completamente para o extremo e me anulei. Eu fui omissa. Eu tinha medo de colocar a minha voz no mundo. Mas eu percebi que o desejo do coração de Deus é que a gente encontre um lugar onde Cristo possa ser através de nós um lugar de equilíbrio. Você fala quando tem que falar, mas você cala quando tem que calar. Que você, através, não do que você simplesmente impõe, mas da sua vida, do seu comportamento, mostra o que deve ser feito. Eu tenho vivido algo novo em Deus e eu quero compartilhar com você nessa noite. E se você deseja viver isso também, talvez assim como eu, você se anulou, ou você está no outro extremo, talvez você está buscando esse lugar de equilíbrio, e você está dizendo: Deus, eu quero esse equilíbrio. Eu quero que meu marido, ele seja um homem de governo, da força que o Senhor colocou nele. Mas eu também quero colocar a minha voz no mundo. Eu quero ser essa mulher virtuosa. Eu quero ser essa mulher que dá ordem aos empregados, essa mulher que cobre os filhos e o marido de justiça. Eu quero ser essa mulher de honra, essa mulher de valor, essa mulher que se reconhece em Ti, essa mulher que é uma influência, não apenas para as amigas, mas para os filhos, para o marido, através da oração, através das palavras de mansidão, através de um coração rendido. Se esse é o seu desejo, sai do seu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar por você agora. O Senhor está nos chamando para caminhar nesse lugar. Esse lugar de fé, mulheres. E está tudo bem que a gente comece pela obediência. Assim foi comigo. Eu comecei pela obediência sem entender. Porque crianças precisam obedecer. Mas na medida em que a gente vai obedecendo e obedecendo, a gente vai amadurecendo no processo. E a gente vai desfrutando daquilo que a gente decidiu obedecer. Entregue o seu coração ao Senhor nessa noite, dizendo para Ele que você não quer mais andar por aquilo que você vê, mas que você quer caminhar por aquilo que você crê. Entenda que o seu marido, mulher, ele não vai se tornar o homem que você deseja, sem que antes você se torne a mulher que Deus sabe que você é. Para que ele seja o homem que você quer, você precisa se tornar a mulher que Deus sabe que você é. E por favor, não seja tola para questionar ao Senhor, porque Ele sabe da potência que Ele colocou em você. Ele sabe que você tem a habilidade dentro de você de utilizar a fé para edificar primeiro você. É você primeiro, essa casa chamada você
sendo edificada pela fé. Faça um compromisso com você nessa noite, de não perder mais tempo, mas de investir a sua vida em você, lendo bons livros, ouvindo coisas que edificam o seu interior. Em nome de Jesus, Deus confia em nós através de Cristo. Ele confiou que Jesus ia até o fim, e Ele pode acreditar em mim. Está tudo pronto. E agora eu quero convidar você, com os olhos fechados, a imaginar esse homem. Que tem a mulher que Deus sabe que você é. Então, para você imaginar esse homem, você tem que imaginar a mulher sábia, virtuosa. Quando todos estiverem brigando, você vai ser a apaziguadora. Quando tudo parecer fora do controle, você vai dizer: calma, Deus está no controle. Você vai edificar os seus filhos. Você vai revelar Cristo na sua casa, porque Deus te fez nutridora. Nutridora. Por isso que eles pedem comida para você. Mãe, eu tô com fome. O marido chega e diz: eu tô com fome. Sabe por quê? Somos as nutridoras. As nutridoras, as nutridoras. Mas eu não gosto nem de fazer comida, eu também não. Eu não estou falando dessa comida. Eu estou falando da justiça. Por isso que a mulher virtuosa cobre de justiça. Porque a justiça cobre e a justiça mata a fome. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Isso, vai vendo a tua casa um lugar de delícias. Aqueles sonhos que ficaram para trás, vai trazendo a memória de novo. Vocês à mesa, fazendo devocional. Isso. E você não vai precisar impor, vai acontecer. Por causa do seu posicionamento de fé. Por causa de você, mulher virtuosa. Creia e comece por você, e comece em você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso, comece a orar em outras línguas, deixe o Espírito edificar o seu interior agora.